uma explicação que eu acho que tá um pouco mais organizada. Quem acha que Eduardo está procurando picuinhas por bobagem não entende como funcionam as redes sociais. Como assim, Mário? Há um bom tempo que Nicolas está treinando o algoritmo para dar visibilidade a todos que odeiam o bolsonarismo. Óbvio, ele não faz de forma aberta. Ele pega uma postagem contra o PT, ou que não tenha crítica aberta ao bolsonarismo, e comenta e curte. Isso te parece inofensivo, não é mesmo? Mas, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o Nicolas faz isso, ele pega o seu imenso engajamento e empresta a essa pessoa que está pregando o voto nulo ou difamando a família Bolsonaro em outras postagens. É tão eficiente quanto fazer patrocínio pago. Na prática, Nicolas está treinando o algoritmo para dar relevância aos adversários do Bolsonaro. O que ele faz? Ele compartilha o Space Liberdade, falando mal do PT. As pessoas que não entendem muito, tá ali na rede social, meio boca aberta, esse perfil aqui foi compartilhado pelo Nicolas, o Nicolas eu gosto dele, eu vejo ele como uma liderança, logo eu vou seguir o perfil, porque é quase com a recomendação do Nicolas. O cara tá ali, né, 2 postagens em relação ao Lula, aí uma postagem meio safadinha, sabe? Você fala, pô, que postagem safadinha desse perfil, sabe? Aí o cara fica meio assim e ele começa a receber umas postagens safadinhas. Daqui a pouco ele nem percebe, já tá, né, tomando uma pernada. Pra trazer um exemplo, tá proibido viajar aqui dentro. Como é que funciona, né? Falar o perfil, né? Deputado Bequista, como Estados Unidos e tudo mais, porque essa viagem o Nicolas não ia. Aí o que a turma do Space Liberdade aprontou? Veja só. Eles fizeram em 2025 a campanha dizendo que comissões não serviam pra nada. Por isso que era melhor a direita perder, né, todos os cargos e lançar um candidato só pra perder de pé. Ao invés de apoiar o Gumota, mesmo o Gumota já estando eleito. Ou seja, a direita ia ficar sem a Credem, por exemplo, e Eduardo iria assumir e o PT ficou maluco e a perseguição contra o Eduardo começa exatamente por conta disso. E outras comissões, né? Aí o Space, que nunca liga pra esse tipo de coisa, porque Eduardo foi para os Estados Unidos, aí faz a postagem. A Câmara dos Deputados funcionará normalmente no dia de amanhã. Os parlamentares estavam indo para os Estados Unidos. Aí eles falam isso e depois entravam em contato com o princeso. Luiz Felipe rejeita convite de comemoração dos republicanos pós-eleições no Fort Lauderdale, na Flórida. Segundo sua assessoria, o deputado considera prioridade neste momento a agenda de comissões na Câmara e articulação política com sua base. Entende? A malvadeza, né? Porque tá vendo? Tem trabalho e vocês estão de férias. Então, assim, ele é um perfil que vai, né? Criando aquele floreio contra o PT, mas não vai, surge uma situaçãozinha de forma ardilosa, coloca assim uma crítica safada, vagabunda, contra os bolsonaros. Ele odeia esse perfil que é o Kevin O'Donnell, ele odeia Bolsonaro, odeia Eduardo, Flávio, não gosta de ninguém da família. E tá sempre sendo compartilhado pelo Nicolas. Mas Nicolas vai compartilhar esses comentários contra o Eduardo? Não. Ele não compartilha essa postagem, ele compartilha outras. O Nicolas também participa com o Space, com esse pessoal. Mas vamos continuar, vai ficar melhor. Quem é leigo em comunicação de rede social não consegue entender isso, pois não sabe como funciona a entrega de conteúdo pelo algoritmo. Nicolas pode ser muita coisa, mas ele não é burro. Sabe muito bem como funcionam as redes sociais e sabe qual é a consequência dele interagir com os adversários do bolsonarismo. Esse papo de falar fora da bolha é só desculpa para enganar trouxa, para ele poder dar esteroides nas redes sociais de todos os difamadores do bolsonarismo sem ser incomodado. Eduardo está expondo apenas o que todos nós já falamos e sabemos no privado. Nada mais. Lembra do Ítalo Marcinho? O Nicolas compartilha? Nicolas não compartilha ninguém, mas ele compartilha o Marcinho. Olha o Marcinho. Nicolas entrega para as pessoas o Marcinho me chamando mentiroso, rato, excremento, com vídeo manipulado. Mas quem é o Marcinho? É o cara que, você vê aqui, ó, 20 de novembro de 2025. Errado foi seu pai que indicou 2 amebas com a desculpa que o Senado não aprovaria. Fraco, frouxo, covarde. Mendonça quase não foi aprovado. Foi a pior votação da história da República. 48 votos. Isso porque o Mendonça ainda é da direita, né? Então, o Nicolas dá o endosso, a pessoa começa a seguir e depois começa a ser bombardeado por esse tipo de conteúdo. Não sobra dúvida que é o Marcinho, né? Botei no Frouxonaro, né? Chama o seu dono de frouxo, o governo Frouxonaro ia muito bem. Isso aqui aconteceu ontem. O Space Liberdade coloca um recorte do Jordi. Deputado Carlos Jordi diz candidatos que não apoiaram impeachment, não merecem o voto do povo e tudo mais. Aí vem um amigo do Tobias Panqueca, o Bruno Dornelles. É por isso que jogaram o Jordi na lista de traidores? Cara, o que está vindo dessa direita FDP? Aí o Nicolas aparece pra comentar. Porque é uma postagem que tá defendendo o Jordi. Tá defendendo um cara que, se for pro Senado, vai votar a favor do impeachment. Aí ele dá o aval e ainda levanta a possibilidade. Aí, quem que tá safadeando o Jordi? Será que é o Eduardo Bolsonaro? Será que é o próprio Bolsonaro? Mas independente disso, né? Ele fala, o Jordi é um cara fiel ao Bolsonaro, desde quando se candidatou pra vereador e tudo mais. Aí o cara vem falando, não, esse Bruno deve ser gente boa, né? O Nicolas tá conversando aqui com eles, estão do mesmo lado. No mesmo dia, o Bruno vai em defesa do Jordi, o Bruno tá ali, ó. Compartilha um perfil que diz que Carluxo e Eduardo Bolsonaro criou uma lista de traidores aonde o bolsonarismo tem que destruir. Eles criaram uma lista de destruição. Isso aqui é a tese do gabinete do ódio, Alexandre de Moraes. Então o Nicolas eleva um perfil que o cara vê no... Pô, tá defendendo o Jordi, eu também defendo o Jordi. Daqui a pouco tu tá recebendo esse tipo de conteúdo na tua timeline. Olha lá, ó. Você viu o que o Eduardo fez? Olha, eu diria... O Bruno Dornelles é um jurista, eu acho que ele é jurista, mas ele parece um cara letrado. Seria muito melhor se ele, junto com o seu amigo Nicolas, se Nicolas luta pela verdade, enfim, ligasse pro Alexandre de Moraes e mandasse prender, porque isso aqui acho que é crime. Eduardo e Carlos criaram uma lista pra destruir pessoas, é crime. Já tem um gabinete do ódio, estão sendo investigados. Isso aqui realmente é verdade, né? Isso aqui Nicolas não vai desmentir. Óbvio que isso aqui é mentira.
Aí o João 32 coloca, né? Mais uma coincidência, né? Rapaz, Nicolas acaba de replicar um perfil que acusa falsamente Eduardo e Carlos de montagem de uma lista de traidores. Cara, é um padrão. Mas foi essa postagem que me pegou. Que vai acontecendo, eu nem lembro. Olha o kkkkkk. Agora oficial, Pablo Marçal voltou a ser patriota na Austrália. Alan dos Panos, o nome desse perfil. Eu não defendi o Pablo Marçal em momento nenhum. Eu falei que se o Pablo Marçal quiser apoiar o Flávio, ok. Quiser dar os seus votos, ok, o engajamento ok. Eu não quero nenhuma proximidade com o Pablo Marçal. Acho ele um farsante por tudo que ele fez, pelas mentiras que ele contou, pelo lado falso, pela aquela mentira da carta do Trump, sabe, pelo comportamento dele, por ter chamado o Bolsonaro de vagabundo, com o endosso do Nicolas, também aconteceu no Instagram. Muita gente não viu na época. Enfim. E o Nicolas riu. Então, assim, o Nicolas sempre interage com esse tipo de perfil. Quem é o Alan dos Panos? Atlas de junho de 2025. Chegamos a falar sobre o Alan dos Panos, algumas coisas que ele aprontando, relembrando, né? Aí você vê, né? 2 de julho de 2025. Equipe pai. Gil Mito com o Deltan e o Kito na manifestação. Não nem mais falar, tudo mais. Aí eu começo a relembrar, né? Prenderam o Gilson, mas eu tenho uma solução. Prestam pra ele cantar Pink Floyd na cadeia. Garanto que soltam na hora. Debochando da prisão do Gilson. Prisão ilegal. Prisão totalmente ilegal, mas motivo pra deboche, né? Gilson, aquele que pediu o Pix pro Mito pro Bananinha, foi preso. Será que o Mito e o Bananinha vão retribuir com o Pix pra ele? Ou vai ser o clássico... Aqui tem que continuar pra ver o Twitter. Eduardo Bolsonaro chora e diz que fugiu com medo de ser preso por Alexandre de Moraes. Minha mulher tendo que me visitar na cadeia. Sabe o que foi isso que aconteceu? Coloquei a postagem do Felipe Martins, né? Polícia Federal prende Sorocabeno, né? 8 de fevereiro de 2024. Vê como é um antagonista. Tá na hora. A Polícia Federal prendeu o Felipe Martins, mais conhecido como Bundita. Este é o perfil que Nicolas entrou em engajamento. Felipe Martins não é apenas aquele que entregou uma minuta de golpe. Ele era o organizador por trás de todos os ataques de perfis e bots. O organizador do negacionismo na pandemia. É para esse tipo de perfil que Nicolas entrou em engajamento. Você percebe que é um padrão? São sempre esses perfis. Esse tipo de perfil que odeia a família Bolsonaro. O Nicolas interage na postagem bobinha. Uma postagem contra o Lula, uma postagem de piada. Mas sempre são perfis que estão contra a família Bolsonaro como um todo.